já tentou dividir as tarefas de casa aí com seu marido e no fim só gerou briga? E mais, você já se sentiu sobrecarregada ao ponto de achar, Adla, sobra tudo pra mim, estou me sentindo sobrecarregada? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu trouxe aqui algumas coisas, formas que você pode estar fazendo para dividir essas tarefas de uma forma justa e leve. Vamos lá? Oi, 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 meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandler e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Hoje nós vamos falar sobre sobrecarga, divisão de tarefas, sem brigar, sem auê, sem pancadaria, sem aquele negócio todo que eu sei que muitos casais acabam aí tendo. Mas às vezes o que acontece é que a gente não está sabendo muito bem como colocar isso aí na prática, como conversar. Então vamos aqui para a nossa primeira dica prática, que é você conversar com seu marido ou com sua mulher, enfim, vocês conversarem fora do momento da bagunça. Porque sabe o que é que acontece? Na maioria das vezes, a gente quer brigar, quer discutir sobre aquela situação no momento do caos. Tá lá a pia cheia de louça, a casa toda bagunçada, e é nesse momento que você fica tinindo de raiva, você tá chateada e você explode em cima do outro, que você tá sobrecarregada, que as coisas não estão sendo feitas, e aí começa aquela discussão. E no fim acaba gerando briga, que não é o que a gente está querendo aqui. O intuito aqui é trazer equilíbrio e você conseguir dividir as tarefas direitinho aí com seu marido, tudo certo, na paz do Senhor Jesus. Entende? Então, assim, não invente de conversar, de esbravejar, sabe? No momento da bagunça. Vocês não vão conseguir resolver nada, porque vocês estão chateados no momento, estão com ira, estão com as emoções à flor da pele, vocês não vão conseguir conversar e nem chegar, encontrar aí solução para este problema, entende? Então, nada de conversar aí no momento do caos, nem da bagunça. A segunda dica aqui, né? Espere um momento de calma, depois vocês conversem. A segunda dica aqui é você listar todas as tarefas da casa. Tudo, gente, tudo que tiver de fazer, entende? Da casa, de mercado, tudo. Liste, faça uma lista de tudo que precisa fazer e aí vocês conversem e vê o que é melhor. Dentro dessa lista de atividades, vocês vão conversar e ver que ali tanto um quanto o outro vai ter consciência do que de fato uma casa exige e o que tem ali para fazer. Porque listando todas essas tarefas vai ficar visível o que tem para fazer. Porque às vezes a gente fica muito no automático e o outro nem sabe muito bem, às vezes trabalha mais fora, enfim. Então faça uma lista aí de tarefas, tudo direitinho, com tudo escrito para você visualizar melhor e sentar para conversar com seu marido. Depois que vocês estiverem calmos, nada no momento do caos, você já vai com a listinha e conversa. Olha, aqui o que tem para fazer da casa é isso. Como que a gente vai fazer? De que forma que a gente pode fazer? E assim vocês vão chegar num acordo aí muito melhor. Então, até o momento, vocês fizeram o quê? Vocês conversaram no momento com calma, sem aquela bagunça, sem o momento do caos. Depois, vocês listaram as tarefas ali todas da casa, conversaram. Agora a gente vai para a nossa terceira dica aqui, que é o terceiro passo, que é vocês, se possível, dividirem essas tarefas de acordo com a rotina de cada um, por afinidade, do que um mais gosta de fazer, do que o outro mais gosta de fazer, entende? Assim vocês vão conseguir ter uma divisão mais justa e até melhor, tanto para um quanto para o outro. Aqui em casa, por exemplo, o meu marido não gosta de lavar banheiro, tá? Então, eu já lavo o banheiro super de boa. Na verdade, eu adoro lavar banheiro. Pra mim é uma terapia. Jogar água em tudo que é canto, eu adoro. Então, aqui em casa, geralmente, quem fica mais responsável pelo banheiro sou eu. Não é que ele não lave, porque às vezes tem um momento que eu não posso ou que eu estou muito ocupada, ele lava, entendeu? Mas, geralmente, eu fico mais responsável por isso, porque é algo realmente que ele não gosta, não sabe muito bem e tal, entendeu? Então é você dividir por afinidade. Eu adoro cozinhar, o meu marido cozinha algumas coisas, mas quem fica mais responsável pela questão da comida sou eu. Já ele limpa a casa de boa, passa pano, pega a roupa de varal, dobra, guarda, ele faz essas coisas bem de boa, entende? Então é você dosar aí, vocês dividirem certinho por afinidade, por rotina. Às vezes um trabalha mais fora, o outro trabalha mais dentro, então aí vocês conseguem ter uma divisão
melhor de acordo com isso, né? Às vezes quem está em casa faz mais uma coisinha ali ou outra, enfim, vocês vão vendo aí, dependendo da dinâmica de vocês, o que é que funciona melhor para vocês nessa questão da divisão. Mas quando chega nesse ponto aqui, fica muito interessante, porque você consegue ver o que é que o outro tem mais afinidade, o que é que o outro gosta mais, e aí vocês entram num acordo bem bacana aí para cada um. A nossa quarta dica é você estabelecer acordos justos. Como é esse acordo justo? É ver o que é justo para cada um. Então, por exemplo, aqui não é perfeição, não é 50-50, porque tem que dividir 50-50 perfeitamente, não. Mas dividam aí o proporcional, de acordo com a dinâmica de vocês, com o que for melhor para vocês. Por exemplo, tem casais que um trabalha mais fora, o outro trabalha mais em casa. Então, não custa nada o outro que está mais dentro de casa fazer mais ali as coisas, já que ele tem uma flexibilidade melhor ali em casa e o outro fica mais tempo fora, entendeu? Porque, por exemplo, eu particularmente não acho justo uma pessoa que passa o dia todo trabalhando, dependendo da dinâmica, tá? Passa o dia todo trabalhando. Eu vou usar o meu exemplo novamente. Eu estou em casa, eu fico mais em casa, meu marido trabalha mais fora. Então não faz sentido nenhum eu ter que ficar sentada aqui, olhando para o teto, esperando meu marido chegar e dizer, olha, então, agora você vai lavar roupa, eu vou lavar a louça, você vai limpar a casa e eu vou fazer a comida. Não faz sentido. Faria sentido se nós dois estivéssemos trabalhando fora. Aí sim faria muito sentido a gente dividir desse jeito para não ficar sobrecarregado, já que ambos já trabalharam fora, vocês entendem? Então, nesse quesito eu concordo. Agora, se um tá mais em casa, não custa nada, sabe? Aí quando o outro chegar, ele faz uma coisinha ou outra ali, mas não tem que estar dividido tudo às 50-50. Não, é vocês fazerem acordos justos. O que é melhor para um, o que é melhor para o outro, sempre de uma forma que não vai sobrecarregar o outro, nem a mulher e nem o homem, e principalmente a mulher, porque muitas vezes a mulher acaba pegando essa carga a mais, né? Uma jornada tripla, dupla, enfim, acaba aí tendo uma jornada muito mais cansada e muito mais sobrecarregada, e infelizmente, por isso que a gente tem que encontrar aqui, ó, esse equilíbrio. Às vezes tem casais que têm filhos, por exemplo, já muda um pouco aí, né, esse acordo justo, porque a mulher mesmo ela estando em casa, a criança demanda muito dela, então o marido vai ter que chegar mais junto aí nessa fase, de mesmo trabalhando fora, ter que chegar e ajudar e fazer, né? Chegar junto, ser pai, ser marido ali, cuidar de outras coisas também, que antes ele não cuidava. Vocês entendem como a dinâmica vai mudando, dependendo aí da dinâmica familiar, das fases também? Então, tudo muda, gente. Por isso que é importante vocês sempre estar ali fazendo acordos justos. Quinto passo, sejam flexíveis e revisem sempre. Lembra que eu acabei de falar dos ajustes, dos acordos justos? Isso aqui entra aqui, porque quando você tem esses acordos justos, você também entende que você precisa ter uma rotina e uma divisão flexível e que precisam ser revisada também. Por exemplo, tem semana que talvez o seu marido trabalhou muito, está muito sobrecarregado. Então não custa nada você fazer ali algumas atividades que outrora eram dele. Assim também como às vezes a mulher está uma semana muito difícil, aconteceu alguma coisa, alguns imprevistos, está sobrecarregada, não custa o marido fazer também ali, além da parte dele, fazer também a parte ali que antes a mulher estava fazendo, porque aquela semana foi muito corrida, foi muito sobrecarregada. Vocês conseguem entender? Isso é flexibilidade, é vocês revisar constantemente esses acordos, revisar constantemente as conversas de vocês. Por isso que aqui é muito importante o diálogo, vocês conversarem e entenderem as fases que vocês estão vivendo para vocês conseguirem serem justos nesse sentido e não sobrecarregar um ao outro. E claro, vai ter fases, vai ter momentos que talvez um ou outro vai estar um pouquinho mais sobrecarregado, porque isso faz parte da vida, minha gente. Mas isso não significa que vai durar para sempre. E o mais importante, vocês sempre procurarem se comunicar e conversar sobre. O segredo está aqui. Diálogo, conversar, verbalizar, dizer, olha, vamos fazer assim, o que é que você acha, o que é que você pensa, de que forma fica melhor, quais são as soluções que a gente pode encontrar aqui para dar uma ajustada, é procurar uma pessoa para ajudar a gente, entende? Não, vamos fazer assim, vocês conseguem compreender? Então, sejam flexíveis e revisem sempre aí esses acordos e essas divisões de tarefas. E se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, já deixa o seu like e também o seu comentário, que ajuda bastante o trabalho da mídia aqui.
Nós vamos agora para o nosso ponto mais importante, mas fica aqui que ainda tem muito conteúdo para você. O nosso sexto ponto aqui, que para mim é crucial diante de tudo isso, de tudo que a gente já falou até aqui, é ter paciência um com o outro. Aqui está o problema, muitas vezes, da gente não saber dividir tarefas e de só viver brigando ou ficar sobrecarregada. A gente não tem paciência, nem com a gente e às vezes nem com o outro. E nós precisamos ter paciência um com o outro, gente. A gente precisa entender, quando você entra num casamento, ambos vêm de criações diferentes, de vivências diferentes e de muitas bagagens diferentes também. Existem muita coisa na criação do meu marido que é parecida com a minha, mas também existem muita coisa diferente, entende? Então a gente precisa aqui entender e ter essa paciência. Eu fico muito triste quando eu vejo muitas, principalmente mulheres, com esse tipo de discurso assim: ai, porque eu não vou ensinar homem, ai, porque eu não sou mãe de homem, ai, porque eu não sou professora de homem. Eu já vi muitas com esse discurso, mulheres casadas. E eu entendo, tá? Eu entendo que você não tem que ser mãe do seu marido jamais, que você não tem que estar ensinando tudo, óbvio, não tô falando que você não é nada disso, ok? Eu até entendo de onde que vem, de que lugar vem essas falas, mas a gente acaba caindo também, assim, ó, num lugar de achar que a gente não tem que ensinar nada e que a gente já sabe tudo, que o outro tem a obrigação de saber tudo, quando na verdade não é. Assim como eu também não sei tudo, gente. Teve muita coisa que eu aprendi, continuo aprendendo com meu marido, assim como teve muita coisa que ele aprendeu comigo. Teve coisas que eu tive que ensinar para ele e teve coisas que ele teve que ensinar para mim. Vocês conseguem entender que dentro de um relacionamento, de um casamento, essa paciência, essa compreensão, o entender, o ensinar um ao outro faz parte. Eu não estou dizendo que você tem que estar tratando seu marido como uma criança e ficar sendo a segunda mãe dele. Não é nada disso, porque isso também não é saudável para o casamento, nem para a relação de vocês. Mas é entender que o outro é diferente, principalmente no início do casamento, que a gente está ali numa adaptação, é você entender que o outro veio talvez de uma criação totalmente diferente de você. A minha criação foi totalmente diferente da do meu marido em alguns aspectos, principalmente quando se trata de questões domésticas. Só que juntos a gente vem construindo a nossa própria dinâmica familiar, assim como você vai construindo a sua. E nessa construção, ambos vão aprendendo um com o outro, ambos vão ensinando um para o outro. Poxa, se seu marido foi criado por uma mãe que, sei lá, mimou muito ele, não ensinou a limpar uma casa, você vai fazer o quê? Você casou com esse homem, ele casou sem saber essas coisas. Como que você não vai ensinar? Importante é ele querer aprender e meter a mão na massa e fazer também. Assim como tem coisas também que você não sabe que seu marido também te ensina. Vocês conseguem compreender esse ponto aqui? Então tenham paciência um com o outro, entendendo que é um processo para ambos, que não é de uma hora para outra, entendeu? E que com calma, com paciência, vocês conseguem sim resolver essas pequenas questões, esses ajustes e ter uma divisão muito justa e leve e ter, consequentemente, um relacionamento leve e duradouro, equilibrado, que é o intuito aqui e o que eu desejo para você. Até o próximo vídeo. Aqui vai ficar mais sobre casamento, sobre rotina doméstica, enfim, para você maratonar, que é melhor que Netflix. Deus te abençoe. Um grande beijo. Tchau.